Olá, como estás, curador? Bem-vindo à minha casa. Eu sou a Bárbara Couto e neste canal vou-te ensinar a ser terapeuta de ti e dos outros com rentabilidade e paixão através do Shiatsu Medicina. Não te esqueças de ativar o sininho para receberes estes vídeos em primeira mão sem perderes pitada. Então, hoje eu vou-te falar na regra 1, 2, 5. E se tu alguma vez tiraste algum curso de Shiatsu e nunca ouviste falar disto, possivelmente tu não sabes fazer um bom diagnóstico. E o diagnóstico é essencial para que tu sejas um terapeuta de sucesso. Além disso, se tu não sabes diagnosticar os outros, também não te sabes autorregular, autopercepcionar nem autocurar. Portanto, não percas este vídeo, vê até ao fim, porque pode realmente ser um divisor de águas na tua prática clínica. O Shiatsu Medicina tem na sua base uma ciência milenar que é a medicina tradicional chinesa. E a medicina tradicional chinesa inicia o seu que é a regra este é o Tao. E o Tao é o princípio criador. Na tradição chinesa, o Tao é aquilo que é a unidade, é aquilo que me faz a mim sentir que estou ligada ao outro, é aquilo que me faz ser generosa, empática, porque não sinto a divisão, a separação. É este tal que faz com que eu pratique o não julgamento, principalmente de mim, não me julgar constantemente e também depois não julgar os outros, porque nós constantemente estamos nesta dualidade, sentir a separação. É este tal, esta unidade que nos faz sermos caminhantes para a perfeição divina, faz-nos reconhecer que temos dentro esta centelha divina. Na medicina chinesa, o Tao é uma filosofia, mas muitas vezes está associada também a uma religião. Nós temos que perceber é que o Tao é o mesmo nome para outras denominações, por exemplo, Deus, para a unidade, para o universo. Por exemplo, no catolicismo temos aqui, por exemplo, o Espírito Santo, que é a centelha divina. Temos no budismo a natureza de Buda, que existe em cada um de nós. Então, tudo isto são denominações para esta unidade, para esta unicidade que é a base de tudo. Depois este tal entra em movimento e divide-se em dois, o yin e o yang. Isto é o princípio da dualidade, isto é o que nos faz humanidade também. Porquê? Porque nós vemos-nos separados. No yang temos o masculino, no yin o feminino. No yang temos o dia, é solar, e no yin temos a noite, é lunar. Depois temos no yang o calor e no yin temos o frio. Então temos no yang a expansão, a abertura e no yin o recolhimento, a introspeção. Depois temos muito importante no yang o pensamento e no yin temos a matéria, temos a materialização, o sangue. Para haver vida tem que haver esta divisão, este yin e yang. Isto é o princípio de tudo. De facto, quando eu aceito que há noite, dia, frio, calor, masculino, feminino, eu fico em paz. Eu aceito que de facto há esta oposição e que eu, para ter saúde, tenho que respeitar na sua perfeição esta dualidade, este mundo que é dual, e está tudo bem em ser assim. A dualidade gera movimento e é este movimento que nos dá a vida. Portanto, eu tenho que respeitar de facto esta oposição, tenho que perceber que efetivamente a cada segundo uma das forças vira a outra. E vocês perguntam-me assim, mas o que é que isto tem a ver com a saúde e com a doença? Por exemplo, se eu tiver muito calor e pouco frio, isto vai me dar, por exemplo, estados de ansiedade, taquicardia, possivelmente pode mais tarde chegar até uma depressão. Eu vou ter um desequilíbrio, geralmente no elemento fogo. E
se eu tiver, por exemplo, muito frio e pouco calor, isto vai-me dar estados de apatia, também de estagnação, de melancolia, de extremo cansaço. E isto geralmente demonstra um desequilíbrio no elemento água. Portanto, temos aqui manifestamente o yin, aqui um desequilíbrio no yin. Portanto, isto na prática clínica vai-se passar. Eu também, através da minha autoobservação, posso perceber isso. Será que eu estou demasiado para fora? Será que eu estou demasiado acelerada, com excesso de futuro? Será que eu estou muito mais neste elemento ascendente do fogo? E depois, claro, quando venho para casa, quando me recolho, fico já com dificuldade em parar principalmente o pensamento, com dificuldade em dormir. Então este é o ABC de um diagnóstico primeiro em nós e depois, claro, no diagnóstico do nosso paciente. Será que eu estou manifestamente a mostrar mais características de Yang? Será que eu estou manifestamente a demonstrar mais características de Yin? Será que eu faço este equilíbrio dinâmico na minha vida? Eu sei sair de casa, ir trabalhar com garra, com vontade, mas depois também sei recolher, desacelerar, ou continuo a fazer as mesmas tarefas como se fosse a mesma coisa em casa, como se fosse uma tarefeira, como se fosse realmente uma trabalhadora na minha própria casa? Será que eu sei desacelerar? Será que eu sei ir para dentro? Será que eu sou só razão, só yang, ou também sou emoção? Será que eu consigo conectar com o meu lado mais íntimo, com as minhas emoções que eu até acho mais negativas? Será que eu entendo a importância dessas emoções negativas, ou estou sempre a empurrar com a barriga porque eu estou sempre demasiado para fora? Estas são questões que eu devo fazer primeiramente a mim, sendo terapeuta de mim, e claro, depois em observação do outro. Então, perceber este é essencial para sermos bons terapeutas de nós e dos outros, e depois perceber que este em movimento gerou esta dualidade e que eu que entendo é que preciso do equilíbrio dinâmico entre estas duas forças. Nunca há estabilidade, isto não existe. O próprio símbolo do Yin Yang, ele tem uma curva, portanto, ele está sempre em oscilação, sempre em onda, sempre em movimento. Por fim, nós temos esta dualidade que, em movimento, mais uma vez, gerou os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e árvore ou madeira. Dentro destes 5 elementos temos a força do Tao, temos a força do Yin Yang, porque cada elemento tem de facto um órgão que é a força do Yang e tem a víscera associada que é o Yin, e cada destes elementos tem particularidades, manifestações, funções próprias que nos vão dar uma certeza sobre, de facto, o que é estar saudável e o que é estar doente. O órgão associado ao elemento fogo é o órgão do coração e a víscera associada é o intestino delgado. Dentro deste elemento fogo temos ainda o pericárdio, que é o protetor do coração, e o triplo aquecedor, que trata do funcionamento do frio e do calor. É como se fosse o termostato do nosso corpo. Depois temos o elemento terra, que tem como órgão o baço e como víscera o estômago. Temos ainda o elemento metal, que tem como órgão o pulmão e como víscera o intestino grosso. Depois temos o elemento água, que tem como órgão o rim e como víscera a bexiga. E por fim temos o elemento árvore, que tem como órgão o fígado e como víscera tem a vesícula biliar. Cada um destes órgãos e vísceras são super importantes e há leis fisiológicas e patológicas entre cada um destes 5 elementos. De qualquer das formas, eu não posso estar focada completamente já no equilíbrio destes 5 elementos se não entendo a base de tudo, principalmente se não entendo
a dualidade yin-yang. Por exemplo, se eu não percebo que o meu paciente está com excesso de yang, como é que eu posso depois ir aos elementos mais tendencialmente yang? Não tem lógica. Então, imaginem sempre que o vosso paciente com excesso de yang é aquele que está com uma face rosada, vermelho, que está acelerado, geralmente tem excesso de pensamento, não consegue parar, geralmente é tendencialmente workaholic, não consegue parar de trabalhar, ele chega à casa e continua a trabalhar, pode mudar o cenário, mas ele continua a executar tarefas. Geralmente a pessoa com excesso de yang fala muito, ouve pouco, é uma pessoa que tem tendência a suar, é uma pessoa que tem tendência a resolver o problema de toda a gente, tudo ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem tendência a falar muito, sabem aquela pessoa que está a falar, mas não está a dizer nada de profundo porque ela está numa superficialidade? Nestes casos, tens que aumentar o frio para voltar ao tal. Eu tenho excesso de calor, tenho que aumentar o frio para voltar ao equilíbrio dinâmico, para voltar ao 1. Por outro lado, uma paciente com sinais de yin é aquela pessoa que se diz constantemente cansada, que tem possivelmente dificuldade em se concentrar, em executar as suas tarefas, é aquela pessoa que está sempre apática, que não tem vontade para as coisas, que não tem vontade de fazer, de executar, que não tem força anímica, não tem força vital. De qualquer das maneiras, lembrem-se sempre disto. Se eu tenho excesso de yang, estou demasiado no pensamento, eu tenho deficiência de quê? Da matéria. Portanto, é muito possível que comece a ficar com um envelhecimento precoce, cabelos brancos, queda de cabelo, falta de energia vital que vem do rim. Nós depois, mais à frente, podemos explorar esta dicotomia entre as funções do coração e as funções do rim, que é a base da dualidade yin-yang. No caso da paciente que está desgastada, sempre cansada, que dorme toda a manhã, não respeita os horários, por exemplo, para se alimentar, para tomar o seu pequeno almoço, não percebe que precisa de facto de recolher à noite e despertar de manhã, porque o seu próprio corpo tem um tempo de saúde, tem um tempo orgânico. Por exemplo, o meridiano do estômago funciona entre as 7 e as 9 da manhã, portanto, neste intervalo seria o ótimo para cada um de nós tomar um bom pequeno almoço com proteína, com sumos, realmente um pequeno almoço que nos dê energia para o dia, para a expansão. E depois à noite nós temos que reduzir muito esta alimentação para não irmos dormir de barriga cheia. Eu não vou dar alimento ao meu organismo para ele funcionar durante a noite, não. Eu durante a noite quero que haja uma internalização do sangue e que este sangue vá para os órgãos internos para os nutrir, para lhes dar vida, e isto é que vai manter a minha saúde. Então, esta paciente possivelmente é aquela pessoa que se deita muito tarde e depois também se levanta tarde. Ou então, no início ela não tem horas de sono suficientes, mas depois com o passar do tempo ela começa a não conseguir efetivamente levantar-se de manhã e começa a ficar com este estado de apatia, melancolia, ela não quer estar com as pessoas, muito possivelmente vai sentir que está a ficar flácida, a engordar, a tendência à dilatação da região abdominal, uma série de sintomas que vão mostrar este excesso de yin. Então, o que é que eu tenho que fazer nestes casos? Eu tenho que aquecer este corpo através de indicações terapêuticas e também do toque terapêutico. Para quê? Para voltar ao tal equilíbrio dinâmico yin-yang. Neste caso, o yin estava muito em cima, tenho que aumentar o yang, eu tenho que dar calor
para que haja outra vez este equilíbrio dinâmico. Geralmente este frio aloja-se nos rins. Mais uma vez aqui esta dicotomia rim-coração. Espero que este vídeo te tenha sido útil, que tenhas entendido que esta questão do Tao, Yin Yang e que depois os 5 elementos só fazem sentido se eu entender que há uma prática clínica, que há questões também de comportamento, que há questões também psicológicas associadas a esta dualidade e que depois, só aí, é que eu vou conseguir ainda mais fielmente perceber quais são os desequilíbrios em cada um dos elementos, em cada uma das vísceras, em cada um dos órgãos internos.